Eu já chego com Davidson Cavalcante, nosso doutor em ciências políticas. Inclusive, hoje eu estive ali no Dr. Fajardo, ali no hospital, na frente, tem um cafezinho. Fui tomar um café lá e o dono disse assim, diga para aquele senhor lá que eu gosto dos comentários dele. Então, é bom que a gente já cobra a diretoria para dar mais espaço para a gente falar de política. Olha só, Marcelo Ramos subiu o tom contra Wilson Lima por críticas ao governo Lula sobre a BR-319. Detalhe, Marcelo Ramos e o Wilson têm um bom relacionamento, pelo menos tinham até ontem, hein? Eu vou dar os créditos, porque você me alertou sobre isso. E eu fui procurar, inclusive, saber o que tinha acontecido. O Cleiton salientou muito bem. Marcelo Ramos e Wilson Lima sempre foram bons amigos, sempre tiveram uma relação política muito estável, muito equilibrada. Não é à toa que Marcelo Ramos, lá na eleição para a prefeitura em 2016, o Wilson seria o vice dele naquela eleição. Quis o destino que não, e o Wilson hoje é governador do Amazonas. Mas nessa eleição, como o Marcelo é pré-candidato do PT, de Lula, de Omar Aziz, desse grupo que também tem Eduardo Braga, ele soltou o rojão nas redes sociais por uma fala do governador cobrando o governo federal em relação à BR-319. Ontem aqui nós trouxemos a informação de que a Marina Silva não veio a Manaus, mudou a agenda subitamente, justamente também prevendo esse enfrentamento que já dura há muito tempo para a recuperação dessa rodovia. Marcelo, inclusive, responsabilizou o Wilson Lima por silêncio e omissão das mesmas cobranças durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que naquele período ali, de 2022 e 2023, o Wilson Lima e o Bolsonaro eram aliados políticos. E aí, digamos assim, o tom dessa situação, ela vai para dentro do campo eleitoral, Cleito. Por quê? Só para a gente fechar. Marcelo Ramos passou o fim de semana passado com Eduardo Braga. O Eduardo Braga é adversário direto de Wilson Lima por uma cadeira do Senado. Logo, isso também tem tudo a ver com o momento que o Marcelo Ramos critica a postura do governador do estado. Agora, que chama a atenção a forma como o Marcelo responsabiliza o silêncio de Wilson Lima e coloca no colo dele a responsabilidade também por não cobrar o governo anterior, isso é realmente de se espantar, ainda mais pela relação que os dois sempre tiveram. Inclusive ele é categórico em lembrar ao governador obras que não foram concluídas ainda no estado. Né? E ele ainda fala assim, o governo Lula estendeu a mão ao seu governo, ou seja, responsabilizando mais ainda o governo anterior. Falar nisso, daqui a pouco a gente vai falar sobre Davi Almeida e Wilson Lima. Uma relação que a gente já mostrou aqui, né? Não está das melhores, mas Davidson deve trazer novidades para a gente dos bastidores. Certeza. E a gente até tinha feito uma aposta se os dois não voltariam a reatar o noivado, ontem, né, o casamento, né? Pelo visto. Vamos ver. Até já, Davidson. Meus amigos. 6 horas e 31 minutos, não estranho não, de vez em quando ele está olhando assim, ó, é informação chegando quentinha, tá? Meus amigos, Davi Almeida, Wilson Lima, até pouco tempo estavam rachados consideravelmente. O que os bastidores andam falando? Existe a possibilidade de reaproximação desse casal? É uma torcida, né? Um dos torcedores está ali atrás do prefeito, ó, Renato Júnior, né? Sempre teve uma boa relação com o Wilson Lima, é cotado para ser vice de Davi Almeida, mas atualmente eu vejo um grande movimento de gente querendo essa reaproximação, isso porque o Roberto Cidade estagnou nos números das últimas pesquisas, então para muita gente uma relação com o prefeito seria o ideal, como aconteceu em 2022, quando o Davi apoiou o governador Wilson Lima. Mas hoje, Davi Almeida demonstrou e reafirmou que parece que essa relação continua distante. Ele, inclusive, numa inauguração de manhã, e já tinha feito isso na rede social durante essa semana, já tinha feito isso lá no Mirante Lúcio Almeida, quando impulsou o Gender Lobato, ele tem se afastado, jogado no colo do governo do estado responsabilidade que ele diz não ser da prefeitura. E duas competências ele reafirma categoricamente, Cleito: saúde e segurança. Hoje, novamente, ele voltou a falar no assunto e disse que o que compete à prefeitura é saúde básica e não alta e média complexidade. Essa fala de de Davi Almeida, Cleito, dá o tom de que a gente esperava até que numa inauguração os dois pudessem se realinhar. Mas o momento atual de Davi Almeida e Wilson Lima,
os dois chefes das maiores máquinas estaduais que vão concorrer à eleição esse ano, até porque o pré-candidato de Wilson Lima é Roberto Cidade, por enquanto. Parece não haver reaproximação. Mas eu sempre digo uma frase de um filósofo britânico do século XIX, Thomas Hobbes: até que possa selar a paz, a guerra é inevitável, mas sempre os inimigos de hoje podem ser os aliados de amanhã. Então, logo, Wilson Lima e Davi Almeida, quem sabe, até o fechamento de tudo, pode ter uma reaproximação e um realinhamento de tudo isso, Cleiton. Vamos aguardar. Não sei né? se terá, né? Vamos aguardar. É como marido e mulher que brigam e quem sofre são os filhos, né? Enquanto Estado e Prefeitura estiverem brigando, quem sofre é o povo. Você falou de Roraima, lá do Antônio Denário, quem sofre lá com as consequências de Denário é o povo. Exato. Não é muito diferente. Daqui a pouco a gente conversa mais, hein?